Bom dia, pessoal, vamos lá. A gente vai falar sobre evolução biológica e a gente vai falar também sobre hereditariedade. Ou seja, a gente passar a nossa informação genética para outra geração, para os seus descendentes, beleza? Então, mas antes de a gente chegar até a parte de genética, a gente precisa saber da onde a gente surgiu, tá? Então aqui nessa aula a gente vai falar sobre crenças, beleza? Base científica e base criacionista, tá? Mas lembrando que isso daqui que eu estou falando aqui, abordando em sala de aula, não é uma conversão, tá? Não estou convertendo vocês a crerem que o que Deus não criou ou Deus deixou de criar, enfim, isso não cabe nessa aula. Mas eu vou mostrar para vocês algumas evidências, tá? Eu tenho material, semana que vem eu vou ver se eu passo alguma coisa para o 8º ano. E semana que vem eu vou ver se eu passo um slide para vocês mostrando alguns fósseis, né? E que esses fósseis têm um grau de parentesco muito grande com a gente. Por exemplo, tem animais como o cavalo, né? O cavalo é um quê? O cavalo é um quadrúpede, certo? E ele também vive em ambiente o quê? Terrestre. Geneticamente, se eu pegar o DNA do cavalo e botar e do hipopótamo, eles são bem parentes. Ué? Como assim? DNA? O DNA, se eu pegar o DNA de um hipopótamo e de um cavalo, eles são bem parecidos. Seria um cavalo? Por quê? Não, por quê? Em algum determinado momento, eles vieram de um animal comum. Beleza? Então a gente vai ver muitas coisas acontecendo assim. Então o conceito de evolução, quem gosta de Pokémon, vai se familiarizar e vai modernizar esse nome, tá? Então quando a gente fala evolução biológica, a gente pensa em algo em uma progressão, beleza? Nas outras aulas a gente falou sobre a formação da Terra. A Terra era um lugar infernal, né? Era um lugar quente, era um lugar que pegava fogo, chovia, não tinha gás, oxigênio, não tinha nada. Até que alguns experimentos, né, científicos, a gente vai ver um pouco mais lá para frente, a gente chama de sopão biológico, sopão químico, ou simplesmente sopão, ou sopa evolutiva, enfim, tem uma diversidade de termos a ser retratada a isso. O que acontece? Antigamente, essa teoria que é mais aceita, mais palpável para a gente ter vida aqui no planeta Terra. O que aconteceu? Provavelmente, quando estava aqui nesse ambiente tenebroso, caótico, de puro caos, né, de eletricidade, porque tinha muita eletricidade, ainda continua tendo eletricidade, né, muito raio, mas o planeta Terra tinha escassez de oxigênio, tinha aumento de gases megatóxicos e tinha calor, muito calor. Né? Era um inferno, né? E poucos lugares com água. O que aconteceu? Nordeste. O que aconteceu? A gente vai ver esse experimento depois, acho que não vai ser nessa aula não, vai ser posteriormente. Mas de qualquer forma, eu já vou falar. Tem um experimento, que eu não lembro agora o nome, do autor, que ele pegou um balão, um vidro, beleza? Claudinho. E aqui tinha um condensador e aqui uma outra bolha de vidro. Aqui ele colocou água, tá? E aqui tinha dois eletrodos, duas hastes de ferro, tá? Que conduziam o quê? Eletricidade. Correto? E aqui ele tinha uma válvula que entrava gases
Esses gases agora não vou lembrar de cabeça, tá? Mas era amônia, nitrogênio, gás de enxofre, enfim, tem alguns gases. O que ele fez? Isso daqui estava simbolizando água ou oceano no planeta Terra naquele período infernal. Eletrodos estava simbolizando os raios que ficavam na nossa atmosfera. Era muito raio que tinha antigamente. E esses gases eram os gases que eram encontrados dentro da nossa atmosfera. Então eu tenho o quê? Água, mais eletricidade, mais o quê? Gases. Então eu tenho uma soma de elementos aqui. E ele, quando ele fez isso, aconteceu o quê? Coisas foram subindo. Mas como assim? Foi aqui condensou, beleza? Que era a forma gasosa, aqui condensou, ficou com as partículas e desceu aqui. Aí o cara foi lá, abriu, pegou essa água e colocou para análise. Ele viu que tinha um princípio de vida aqui, uns aminoácidos. Então ele falou assim, será então que lá no planeta Terra, na época primórdio, estavam essas condições, e através dessas condições surgiram os primeiros aminoácidos, e depois desses aminoácidos, esse aminoácido se juntou com esse aminoácido e formou outra cadeia de aminoácidos, e assim surgiram outros variados aminoácidos, onde esses aminoácidos se juntou com outros aminoácidos e formando Outros aminoácidos. outra proteína, né? Maior Uma proteína, e essa proteína se juntou com outras proteínas, né? Você está vendo aqui, está se juntando, e formou uma enzima. E aí a gente vai vendo que essas coisas foram evoluindo. Então, existia aminoácidos, existia proteínas, já existia enzimas. E assim foram surgindo as células, enfim. Acontecendo a pluralidade e a complexibilidade desses seres, né? Que possivelmente são os precursores da vida. Isso aqui é bem um resuminho que a gente vai ver mais lá para frente. Eu acho que o livro retrata isso mais lá para frente, que a gente chama de sopão. Então seria uma forma de sustentar a vida. Aí quando esses primeiros seres vivos aí, a gente tem, grave isso, cianobactérias. As cianobactérias são os primeiros seres vivos que a gente teve aqui no planeta Terra, e graças a ela a gente está aqui hoje. Porque foi ela que nos ofertou oxigênio. Tá? Esse oxigênio, essas bactérias, elas se juntaram ao cálcio e mais algum outro, acho que é só cálcio mesmo, e formaram umas espécies de morrinho. Está no livro de vocês, no capítulo 6, logo de cara, tem uma figura lá embaixo chamada estromatólitos, que são, agora vai estar tudo escuro, né? São pedacinhos redondinhos de terra, que na realidade são cálcios, já calcificados, com colônias de bactérias. Essas bactérias faziam o quê? Fazia fotossíntese, ofertava oxigênio para a gente, né? Então ela fez com que a gente tivesse um resquício de gases aqui. Aí beleza, aqui a gente já tem uma possível hipótese, tá? De o quê? Surgimento de vida. Isso é uma hipótese? É a primeira hipótese que a gente tem de vida? Não.
Não é a primeira. A gente só conseguiu essa informação depois de muitos estudos, certo? Mas o primeiro estudo que a gente tem aqui... antes de ele dar a entrada nisso. E tem o O3, que é o ozônio, tá? Quem não sabe que é o O3 é igual ao ozônio. Naquele período caótico do planeta Terra, foi ali que foi formada a camada de ozônio para a gente não sofrer com os raios ultravioletas. Ou seja, antes de ter vidas complexas, que ainda falando daqui, já tinha formação já de camada de ozônio. Os gases de oxigênio estavam se arranjando e formando em ozônio, beleza? Quando a gente vai para a igreja, desde quando o mundo é mundo, né? Nós precisamos de alguma crença. Necessariamente, às vezes, a gente precisa de uma crença para a gente não se sentir sozinho, né? Porque o ser humano, ele é um ser totalmente carente. A gente fala assim, não, professor, mas eu não sou carente, eu sou um cara totalmente independente. Mas não, a gente é carente. A gente, às vezes, tem a necessidade de falar com uma pessoa, né? E essa pessoa pode ser um amigo, mas às vezes a gente nem abre com os nossos próprios, nossos segredos, enfim. E a gente meio que criou entre aspas, tá? A gente fez com que a gente fizesse ou tivesse o conhecimento que existisse uma criatura ou um ser superior a gente, que a gente denomina aqui, né? Quando a gente é um país monoteísta, a gente chama de Deus. E outras religiões a gente chama de, enfim, né? Deus tem vários nomes. Pode ser, sei lá, Buda, Shiva, Odin, enfim, Zeus, tem uma diversidade, né, de nomes e diversidade também de culturas. Então a gente vê que a religião, independente de épocas, sempre existiu, né? O Brasil, Augusto e Arthur, vamos lavar o rosto lá fora, por favor. Vamos lá. Vai lá, criatura. Vocês estão muito lindo, pelo amor de Deus. Pegar uma alça aqui, ó. Vamos lá. O que acontece? Em 1500 foi quando os europeus descobriram que era o Brasil, né? Vocês já pararam para pensar que aconteceu muita coisa na história, por exemplo, antes de Cristo, teve pirâmides de Gizé, teve a queda do Império Egípcio, queda do Império Romano, teve o crucificamento de Jesus Cristo, teve as guerras entre os países lá, tinham países, esse conceito de países, né? Tiveram guerras, tiveram roupas. E aqui nas Américas, Era mato. Tinha os índios, mas tinha uma coisa muito comum entre eles. O povo que eles não sabiam que a gente existia e a gente não sabia que eles existiam, né? Mas tinha algo muito comum entre a gente, que era o quê? A religião, né? Então você vê... Mas eram religiões completamente diferentes. Exato, mas de qualquer forma é uma religião. Teve uma religião ali que na América não, no continente europeu, foi já pegando viés, né? Pegou viés politeísta e indo para o monoteísta, e quando na África a gente tem já politeísmo ali, na Ásia também o politeísmo, mas que com o avanço cultural e sociológico, a gente vê que o monoteísmo foi sendo introduzidos em outros países. Mas aqui no Brasil, nas Américas como um todo, a gente tinha a nossa própria cultura. Se não fosse pelos portugueses, nós não estaríamos adorando Jesus Cristo.
estaria adorando Tupã, Jaci, entendeu? Que é coisas da nossa cultura, né? Então, e nessa cultura existe também contos ou fábulas, enfim, de como surgiu a vida, né? Então, cada religião conta uma história ou uma vertente de como surgiu a vida, né? E eu acho isso muito legal, porque você vê que, independente de canto que você estiver no mundo, a gente sempre vai ter uma pergunta: de onde viemos, para onde vamos e quem nos fez? A gente tem essa resposta? Não. Aí outra pergunta: a gente está sozinho no espaço? Também a gente não sabe também. Então a gente fica sempre nessas pendências, nessas questões, que a gente vê em questões tanto protestantes, católicas, espírita, hindu, É enfim. muito engraçado como a gente já sabe tanta coisa sobre a gente, mas mesmo assim não sabe quase nada. Nada do que a gente é. Tipo assim, cada um acredita no que quer, mas certeza a gente pode dar do que está acontecendo e realmente de quem fez a gente, de onde a gente é, para onde a gente vai. É muito engraçado como a gente é muito leigo em tudo, né? E tudo pode mudar em questão de segundos, né? A gente é muito um grãozinho flutuando no espaço. Quero que vocês percebam como a gente é tão. A gente é volátil às situações, a gente se move, a gente consegue se adaptar, né, aos ambientes, né? Por exemplo, ano passado a gente nunca. Vocês, o ano passado tinha quantos anos? 13 anos, né? Quem pensou em 13 anos, talvez fazer em reunião, fazer videochamada? Ficar conversando. Você vê um amigo, quer ver um amigo, só que você não pode ver seu amigo, porque tem um vírus invisível que fez o mundo todo parar. E sabendo que a nossa tecnologia é avançada, mas mesmo assim, um vírusinho parou o mundo e fez com que a gente criasse novos métodos para se adaptar a ele. Uma coisa que sempre muda muito é que se quando a minha mãe tivesse 13 anos acontecesse isso, seria completamente diferente do que está sendo agora. E se a minha avó tivesse 13 anos, seria assim. Não teria estudado. Então, as escolas todas teriam fechadas. Sim, todas. Todas teriam fechado. Todo o aumento de desemprego ia ser 1000 vezes maior do que já foi. Então a gente vê que a nossa sociedade era progressista. Ela está sempre indo em prol do progresso, mas a gente tem pessoas que vai contra a maré, né? Que são bem obrigado. Então a gente vê que tem várias pessoas que pensam assim diferente da gente. O primeiro fato, isso é um estado universal, é o fixismo. A gente conhece o fixismo, é o nosso primeiro contato com a forma de vida, como surgiu as coisas. O fixismo é o atual criacionismo, né? O criacionismo é a primeira teoria, né, que a gente tem sobre a forma de surgimento de vida. Como é? Qual é o criacionismo? Como que o criacionismo prega? O criacionismo que Deus criou o Não Deus, alguma coisa que hoje. Alguma entidade superior criou as coisas, né? Tipo a terra, a água, nós seres humanos, plantas, enfim, um ser superior criou isso tudo, tá? Quando eu falo uma entidade superior, é porque eu estou englobando o quê? Todas as religiões. Não estou falando só de Deus aqui, nossa, não. Estou falando de todas, né? Então, no fixismo, eles acreditavam que, tipo, e assim surgiu a cabra. Entendeu? Então a gente é doutrinado
né, a crer e ver que as coisas surgem assim, como fosse Deus, fosse mágico. Tipo, vida, homem, sei o que, morcego. Como fosse assim, como fosse a Sabrina, sabe, a feiticeira, faz assim e surgem as coisas. Então colocam um Deus como fosse nesse papel. Aí tá, e isso daí é uma teoria que a gente tem até hoje. A gente não tem como comprovar que Deus fez isso. A gente tem o que move isso daqui é a fé. Né? A gente tem a crença que um ser superior, uma entidade superior, fez isso daqui. Né? Mas a gente tem uma prova científica que tem um ser superior que rege pela gente que faz isso? Não, a gente não tem. Então a gente acredita que o ser vivo, ele simplesmente sempre esteve no ambiente e quem criou ele foi um ser superior que a gente chama de Deus, Alá, Maomé, Jesus, Buda, Shiva, Ganesha, enfim, vai depender da região onde o indivíduo mora. Então esse é o primeiro contato que a gente tem sobre fonte de vida, tá? E aí a gente acaba repetindo isso por conta pela vivência, né? Muitos de vocês devem ser criados na igreja e terem ido de livre e espontânea pressão para a igreja com seus pais e vocês acabam escutando essas ideias, beleza? Aí, um pouquinho lá para frente, está em 1700, 1800, surgiu um Darwin, beleza? Mas antes de a gente comentar sobre Darwin, a gente vai conversar sobre esse camarada aqui, Lamarck. Lamarck, ele foi uma das primeiras pessoas que pensaram coisa. Já 10 horas já? Beleza. Meu pai então a gente vai ver a primeira pessoa, né, que começou a pensar, ter uma teoria mais concreta sobre o surgimento da vida. Foi o Lamarck, mas antes do Lamarck mesmo já tiveram outras pessoas que já pensavam como surgiu a vida e tudo mais, como geração espontânea. Acreditavam que, por exemplo, através de uma carne podre, né? Que, por exemplo, tá eu e o Irã andando na rua, né? Aí a gente viu um cachorro morto. Era algo comum, né? Não tinha serviço para pegar corpo nem nada, estava ali, cachorro morto. Aí eu e o Irã, a gente foi no mercado, que ficava 2 dias de viagem. A gente foi no mercado, a gente voltou. A gente voltou, a gente viu vida ali naquele corpo. A gente viu o quê? Inseto. A gente viu larva. A gente falou assim, caraca, ali, não tinha, era um bicho morto, agora tem larva. Era o quê? A gente acreditava que na vez da morte ou matéria inanimada surgia vida. Ou, por exemplo, outro exemplo, a gente foi no mercado, a gente viu um tronco de árvore ali, tinha nada. Aí você volta e fala, ih, caraca, olha aqui, agora tem cogumelo. Surgiu do nada, surgiu fungo, né? Então a gente acreditava que a vida surgia espontaneamente. Pode falar. Professor, tu viu que estão falando que em Marte acharam fungos e bactérias? Não vi ainda isso não. Destruir Marte. Sério? Acharam fungos e bactérias lá. Aí viram no sol, tava cheio de fungo. Cara, que maneiro. Esse eu vou ver, dar uma pesquisada, não saiu não. Não disso. Saiu quando a notícia? Pois, acho que uns 2 meses atrás. Mas foi fonte confiável. Ah, acho que foi daquela Globo, né? O Globo? G1 no minuto. Então a gente tem um conceito de vida assim, de início, assim, de surgir vida do nada. Né? A gente via carne podre e pensava que era mosca. Do nada surgia a mosca. E do nada surgiu. Surgia a mosca, a gente ficava assim, meu Deus do céu. Não, mosca não. A gente achava que a mosca surgia da carne Aí podre. fizeram o teste do pote. Exato. Eu lembro que foi da banana.
Aí a gente fez esse teste, enfim, a gente vai ver isso também lá na frente. Lamarck é o cara que dá o precursor das teorias evolucionistas, beleza? Só que todo mundo tem visão lamarquista. Todo Qual é a mundo. visão dele? Todo mundo acredita que a gente se adapta ao meio. Sim. Não, tá errado. A gente não se adapta. Assim, a gente pode se acostumar ao meio, Mas é a mesma coisa. mas a gente costuma, mas a gente não vai estar adaptado ao meio, né? Então, por exemplo, aí ele acreditava que tinha heranças de características eram passadas pelo descendente. A gente tem aqui nosso fisiculturista da sala de aula, que é o Eduardo, que entra na academia. Tá ali malhando, e toma peito de frango, batata doce, tá comendo. Aí, passa-se alguns anos e ele tá como? Marombom, fortão. Aí, um belo dia, ele conhece uma menina, sei lá, e começa a ter um relacionamento. Tem um filho. Ele a marca acredita que as características dos pais e as características das mães, quando se juntados, a criança ia nascer com essa característica, ou seja, O moleque nasceu. maromba. Exato. Bebê já nasceu. Ou seja, É interessante. Vai ser no banheiro. ele acreditava nisso, né? Ele acreditava também que quando você não usa um tipo de musculatura, geralmente atrofia essa musculatura. E de fato a gente tem esse conhecimento. Do tipo, se você não exercitar o bíceps, ele pode atrofiar. Não é à toa que quando a pessoa está acamada, se ela não entrar melhor dizendo, quando a pessoa está hospitalizada e está acamada, ela precisa de fazer fisioterapia. Para quê? Movimentar o músculo. Porque se não movimentar, o músculo vai atrofiar. Vai. Eduardo de tanto tomar bomba vai ser estéreo. Ele fala que quer ser Tá estéreo. maluco? Se estéreo. Ele fala que ele quer tomar bomba. Você estéreo? Caraca, aí, a gente vai falar pra O merda. quê? Vai pedir ajuda para quem? Eu Pra mim, ele Eu vai falo- um filho pra ele. Ele vai ficar Ele fala ele- essa merda de mim que nem acredita. Então, ou, Ser estéreo. presta atenção. 100%. Olha só, presta atenção. Então, Já tem- ele acreditava que se não utilizasse uma musculatura, ele atrofiava e ele desaparecia, né? E acreditava que se a pessoa era maromba, se a pessoa era muito magra, se a pessoa era muito gorda, o bebê nasceria com essa herança. Não, isso não é verdade, né? Então imagina, se os anões Vamos botar um velho, o moleque já vai nascer os velho. anões vão ter um filho, automaticamente tem que ser anão? Não, isso não é uma característica, não é compartilhada. Pode Maluco ter não tem o braço. gene. Vamos botar o maluco pode não tem ter o braço, aí a gene. criança já vai nascer sem braço. Exato. Ou seja, ele pode ter até o gene, talvez o filho dele possa ser não, mas não necessariamente é que ele, o filho, a prole, vai ser. Ou perdeu a perna, a criança vai vir sem perna. Não, isso não é. Ele acreditava nisso, fala. Professor, o anão, o bebê com sabor já vai ser melhor do que o pai. Vai, é. Eu tenho um aluno que é O anão. filho que vai ensinar o pai. Sério? Não. Eu tenho Também. uma não. Eu tenho Também. uma não. Mas é uma gracinha. Lógico. É sério, ele é uma Sempre gracinha. me Você divertindo, não né? incomoda se ficar só com o coisa da máscara? Ah, não dirige carro? Nariz e minha orelha. Aí não deve ser uma vida de ano, não. colocar. Deve ser horrível. É bom colocar, entendeu? Aí as fiscalização, para. Tá até marcando. Deita no chão, já. Coloca assim. Entendeu? Olha que tem aqui. Vai trocar de máscara. Olha só, então Lamarck, ele acreditava. Todo mundo já ouviu falar de uma historinha que existia uma girafa. Aí essa girafa estava com muita fome. Aí ela achou comida no topo da árvore.
Só que o pescoço dessa girafa era muito curta. Ela vai fazer o quê? Esticar o pescoço. Aí, tanto dela esticar, essas características foram sendo compartilhadas para a nova prole. Então, se eu faço tanto isso, Tu cresce. estou exigindo muito dessa musculatura. Então, meu filho vai nascer com outro pescoço maior. Aí, de repente, o meu filho ainda continue fazendo isso. Aí, o meu neto vai estar fazendo um pescoço maior. Depois, meu bisneto. Aí, assim, sucessivamente. Isso daí nos leva a pensar o quê? Caraca, se a gente sempre tem essa constância de evolução, hoje a gente teria uma girafa com a cabeça indo num espaço. Né? Então a gente vê que é o quê? O Lamarck, ele coloca aqui uma condição básica, que era o quê? É a gente, o ser vivo, guarda o celular aí, por favor. O ser vivo perdi mesmo assim. Não, a gente se molda pelo ambiente. Ou seja, a girafa precisava de comida, a gente esticava tanto o pescoço que deu o surgimento das girafas pescoçudas. Quando a gente está com frio, né? A gente está com frio, automaticamente a gente deveria fazer o quê? Se a gente está com frio, a gente coloca casaco, né? Se a gente tivesse um filho, essa criança no mínimo tinha que nascer peluda. Ia nascer Chega a ser peluda, porque eu estou usando tanta coisa que o cuspiu a corpo boca. ia falar assim, epa, ele está num ambiente frio, então essa criança tem que vir muito encapada, né? Mas não acontece isso. Vai ser bem esquisito. Tá muito calor, o moleque vai vir sem camisa. Vai vir sem pé. Tá muito calor, não vai não. Não vai nascer não, vai vir com sombra. Ele tá comendo, o moleque tem que nascer com o dente. Ó, vai nascer por 50 graus e ó, produz aí um protetor solar, um óculos. O maluco tá correndo, o moleque vai nascer com 3 pernas. Não dá, que não vai dar. Então, isso é assim, de brincadeira em brincadeira, a gente meio que tem essa ideia de Lamarck. E isso é muito comum. Oi? E se você tatuar? O moleque já vai nascer longe. Professor, eu vi que... Imagina o filho do Kid Bengala. Professor, Aquilo ali é de geração em o geração. torcedor do Flamengo tatuou a blusa no corpo dele. Eu vi, cara. Já. Caraca. Então, olha só, o Lamarck Vai nascer com manto. é um conceito que está muito impregnado na nossa cultura. A gente acredita que a gente se muda com o ambiente. Isso é uma coisa que cai muito em vestibular isso daqui. Isso daqui pega até professor de ciências, de biologia. Você vai ver muito professor de biologia falar assim, o animal se adaptou ao ambiente. Inclusive eu, de vez em quando vou falar, às vezes falo uma besteira dessa, mas na realidade não. Está errado. Porque isso é Lamarck. Quando veio o Darwin, ele pegou essa base, ele começou a estudar. Darwin, ele foi um inglês e foi um cara genial. E criou a teoria da... Ele estudava as espécies humanas. Hã? Ele estudava o bagulho das espécies. Professor, é verdade que Darwin morreu acreditando em Deus? Dizem que sim. Ele deixa de acreditar, mas depois ele fala que ele nunca tinha algo que desacreditou criou. em Deus. O que aconteceu com Darwin? Darwin, ele viveu um período da história de uma reforma, acho que era anglicana lá na Inglaterra, e a família dele era temente a Deus freneticamente. Até no final da vida dele ele falou que tem algo que criou tudo. Só que ele começou a ficar descrente quando a filha dele morreu.
né, a filha, eu não lembro o nome da filha dele agora, mas morreu e ele pedia a Deus para curar a filha, e ele era muito apegado à filha. Enfim, Deus, né, supostamente levou ela. E ele não aceitou isso. Então ele ficou com a fé um pouco abalada nisso, beleza? Mas ele não fez a teoria como forma de vingança, porque isso já era um trabalho antes mesmo da existência da filha dele, né? Ele já começou a reparar que alguns tipos de pombos tinha mais pena no rabo do que os outros. Sabe, pombo normal? Ele estudou pombos, ele viu pombos que tinham na parte da caudinha dele, no bumbum, uns tinham 8 penas, outros tinham 6 penas, outros tinham 12 penas. Aí ele ficava assim, não é? Mas tudo é pombo. Por que eles têm a quantidade de penas diferente? Aí ele foi vendo que tinha pombos com 8, aí viu que também tinha outros pombos também com 8 penas. E esse pombo de 8 penas tinha a mesma características em comuns. E os de 12 penas tinham a mesma característica em comum com os de 12 penas. Ele falou, epa, então existem espécies diferentes. Começou a ver assim, né? Aí ele começou a falar, e o cachorro? O cachorro, ele é um animal direto, com descendência com os lobos, né? E a gente conseguiu domesticar os lobos. Através de como? Nós somos animais caçadores, seres humanos é um animal caçador. E a gente conseguiu fazer uma relação mútua de companheirismo. O lobo, ele não ficava próximo da gente, mas o lobo percebeu que ficar perto da gente, a gente comia, mas deixava a sobra. E a sobra para ele era interessante, né? Então, os lobos começaram a ficar mais próximos da gente, né? E beleza, alguns lobos eram muito dóceis, outros não, eram muito agressivos. Aí os seres humanos começaram a fazer uma seleção artificial. Como seria essa seleção artificial? Eu tenho um grupo de lobos selvagens, né? Cinzentos, puros selvagens, né? E eles tiveram um filhote. E geralmente lobo, cachorro tem pode ter também, dependendo do porte, pode ter até 6 filhotinhos, 5. Vamos colocar 6 filhotes. Nasceram 5 cinzentos e 1 branco. O cinzento ele é extremamente agressivo, mas o branco não. Aí o ser humano fazia o quê? Matava os cinzentos, deixava o branco. E fazer isso com todos. Aí o branco cruzava com outro branco. Aí nascia, sei lá, 5 brancos. 4 brancos, 2 cinzentos. Aí então você está vendo agora que a gente está selecionando um grupo de lobos dóceis, né? Que futuramente, independente da região que esses animais vão ficar, eles vão ganhar características únicas, porque o ambiente vai atuar em cima desse animal. Ou seja, não é o animal que vai se adaptar ao ambiente, é o ambiente que vai ocasionar a mudança no animal, certo? Então a gente já pega, a gente consegue domesticar esses lobos. E hoje em dia a gente tem nossos. Ai meu Deus, ai coisa lá fofa, meu Deus. Ai meu Deus, a barriguinha, que é um biscoitinho. Ó, tá rojando aqui. Né? Aí a gente fica assim com nossos cachorros hoje em dia, né? Mas antigamente era um bicho brabo, com a boca sangrenta assim. Mas era os animais. Hoje, que coisa mais fofa. Mas vai fazer isso no. Assim, né? O cachorro todo troncha lá. E os ancestrais dele não. Cachorrão, matador, vai lá no pitbull perigoso. Hoje em dia não, hoje tá uma coisa na Depende da raça do cachorro. Também. Depende também da criação também do cachorro. Vai fazer isso no pitbull.
Cara, eu vi que Pitbull. Tudo depende da criação. Professor, eu vi que Pitbull é uma das raças mais dóceis de todas. E o Pinche é uma das raças mais estressadas de Ah, é o todas. bicho, né? A diferença Professor, eu vi um pinche morto na rua, cara. A diferença é que o Pitbull, ele não morde muito, mas quando ele morde dói. E o Pinche Dói bastante. E o Pinche morde não dói tanto. Eu tenho Então cachorro por que isso morde, que né? a gente vê o quê? O Pitbull é o mais bravo. Porque ele é o que mais machuca. Mas não, mas que é o mais Ele foi longe. Caralho. Eu passei na rua, tinha um bicho desse tamanho querendo me morder. Eu falei, cara, se esse cachorro me morde, dele que quebra os dentes dele. Olha só, então Darwin, Falou o cara que viu o Darwin, ele pegou o Beagle, que é o navio dele, e começou a passear pelo mundo, né? E foi fazer, inclusive ele veio no Brasil, Darwin. E ele começou a estudar plantas, aves, alguns répteis, e viram que alguns parecidos, né? Mas o maior trabalho dele foi na ilha de Galápagos, que é a ilha onde tem as tartarugas de Galápagos. São as tartarugas gigantes, né? E ele reparou umas coisas mega interessantes lá, né? Que tinha 2 tipos de tartarugas gigantes e ambas são terrestres, né? Só que elas tinham carapaças diferentes, pescoços diferentes, posturas diferentes e habitats totalmente diferentes. Então ele começou assim, a ter uma coisa esquisita aqui. Aí começou a parar que tinha... esqueci o nome dos pássaros. Eu ia falar andorinha, mas não é andorinha. Gaivota? Não, enfim, eu esqueci. Torti. Enfim, eu não me lembro. Os pássaros que ele começou a estudar lá, ele preparou que lá é várias ilhas que tem ali, né? E tinha alguns bichos, algumas aves da mesma espécie, de uma espécie em comum, porém eram da mesma família. Porém, a única coisa que diferenciava de cada um desses seres vivos em cada ilha era o bico. O bico, relacionado à ave, o bico está, alguns, por exemplo, um que é meio pontiagudo para baixo, assim, ele serve para quebrar o quê? Castanha. Tucano, aquele bico gigante, serve para quê? Para quebrar castanha também, né? Que tem um bico pontiagudo, serve para ciscar e pegar pequenos insetos. Então você vê que aqueles tipos de bico ali, ele é adaptado para o estilo de vida daquele animal onde ele vive. Pica-pau. Né? Então, provavelmente, há milhares de anos atrás, existiam outras espécies também com esses bicos. Tanto pontiagudo, quanto várias outras formas de bicos. Só que o ambiente selecionou qual animal que ia viver lá. Ou seja, lá, imagina uma ilha que tem pouca castanha. Né? Aí lá tem 2 pássaros, um com bico pontudo e outro com bico curvado. Quem é que vai ter o maior sucesso Que tem bico. Roda o bico? Maior. Que pra caçar bicho. O caçar bichinho. Porque ele vai ter o maior sucesso? Porque eu tenho mais inseto nessa ilha e pouca castanha. Em um determinado momento, se eu acabar a castanha, o que esses animais vão comer? Nada. Morrem. Eles morrem e quem vive são quem? Os pontinhos, os biquinhos. Agora na outra ilha, tem muita castanha, mas não tem muito inseto. O bico curto morre e aquele que tem o bico achatadinho Tem que quebrar para dar pro bico. vai sobreviver. Por quê? O ambiente selecionou aquele animal que ia sobreviver lá. Então você está vendo que o ambiente seleciona e não o animal que se adapta ao ambiente. Conseguiram pegar isso? Não. Não? Tá. Tá falando sério? Tô falando sério. Olha só, a gente tem uma ilha. A gente tem uma... Aqui a gente tem uma ilha. Aí vou colocar ilha 1, aqui outra ilha 2. Na ilha 1, a gente tem 2 passarinhos. Tá?
Um passarinho que tem um bico assim, pontiagudo, e o outro que o bico dele é assim. Entendeu? O bico dele é assim. Tá? Olha só, então, presta atenção. Aqui a gente tem, na ilha 1, a gente tem bastante insetos. E aqui tem uma baixa castanha. Beleza? Aqui tem pássaros, bastante pássaros aqui. Muitos pássaros. E outras com esse bico aqui esquisito. Tá? Tem vários deles. O que acontece? Aqui vai ter uma pressão, né, de sobrevivência. Quem vai sobreviver aqui? Aqui tem mais inseto do que castanha. Aqui, ó, se alimenta melhor de inseto e esse aqui de castanha. Esse daqui, essa ilha aqui tem mais inseto do que castanha. Qual animal que vai se dar melhor aqui? É um inseto. Os das aves têm o bico o quê? Pontudo e pequeno. Então esses animais aqui que não tem castanha, ele vai desaparecer. Por quê? Não tem comida para ele. Então quem está fazendo com que ele desapareça na natureza? O ambiente. Porque o ambiente não está favorecendo a eles. Não que esses animais não vão se adaptar ao meio, que é uma teoria de quem? De Lamarck. Não. A natureza não é bela assim. A natureza vai fazer que tenha uma seleção natural. Essa seleção natural é isso. É a pressão do ambiente em escolher aquele que melhor se adapta ao ambiente. Beleza? Então ele percebeu que aqui tinha só inseto, então a população de pontiagudinhos, bicos pontiagudos, sobreviveram. E aqui é o oposto. Aqui tem baixa inseto e aumento de castanha. É o oposto. Aqui o pontiagudo, inseto. Esse daqui, castanha. Pô, aqui não tem inseto. Quem vai ter o maior sucesso aqui de alimentação? É isso aqui, do bico esquisito. Né? Então, aqui vai ter aves com bico esquisitos. Beleza? Porque tem um aumento de castanha. Tá? E os animais, os passarinhos com bicos pontiagudos desaparecem na natureza por conta do ambiente mesmo. E lá existe também umas tartarugas, tanto quanto exóticas, que são as gigantes. Né? Existe uma ilha lá, de um óbvio que eu não sei o nome, né? Porque são várias ilhas lá. Mas tem uma ilha lá que ela é muito úmida, tem bastante vegetação, e essas tartarugas lá, elas conseguiram crescer e o pescoço dela é muito grande. A carapaça dela dá uma liberdade na parte do tronco, vou desenhar aqui. Essa parte aqui seria o pescoço, tá? Aqui seria o pescoço. Então ela tem ela consegue mexer o pescoço para cá e mexer o pescoço para lá. Os dois? Os lados. Aí é a frente dela, né? É a frente. Então o pescoço dela é alto. Aí essa aí, para quê? Para pegar alimentos lá em cima. Ela é toda adaptada para isso. E as patas dela são gigantes. São gigantes. Pra levantar ela mais ainda, né? Hã? Pra levantar ela Mais ainda, exato. Tem outra tartaruga em outra ilha. Isso aqui, lembrando que ela vive numa ilha rica em vegetação, bem úmida, tem alimento à beça. Na outra, existe uma tartaruga que a carapaça dela era mais fechada. E o pescoço dela é um pouco mais curta em relação ao outro, e a pata também é mais curta. E a carapaça dela era muito mais robusta.
Porque ela é assim, o ambiente lá é bem macio, tem, não ia falar armadilha, mas não é armadilha, mas tem pontos ali que ela pode se machucar, tipo, tem muita árvore caída, então a carapaça serve de proteção para o ambiente que é muito instável. Caso caia algo em cima dela, algo tente perfurar ela é mais resistente a isso. Então o ambiente, e provavelmente essa tartaruga tinha nessa ilha aqui também. Só que ela é muito mais frágil em relação a essa. E aqui tem alimento, tem tudo, só que aqui ela tira porrada de bomba. Aí ela conseguiu sobreviver melhor nessa ilha. E agora, se eu pegar essa tartaruga aqui e jogar ela aqui, provavelmente ela não vai se dar bem. Ou até mesmo a população dessas tartarugas começa a ignorar ela. Né? E ela morre porque ela não. A gente julga como preconceito, né? Bullying, ela também Mas não consegue julga comer, porque né? ela não é por ser da mesma espécie. Ela Então também ninguém não vai vai querer comer. cruzar com ela nem nada. Turtle bullying. Oi? Ela não vai conseguir comer, porque ela não consegue. Também. Ela pode até ter algum alimento ali, mas dependendo ela pode até morrer de fome e não conseguir. Outra história também, Darwin utilizou para comprovar a sua teoria, foi as próprias girafas de Lamarck. Lamarck acreditava que a girafa ia escando, né, o pescoço, como tinha dito, e Darwin falou assim, cara, provavelmente tinha outras girafas. Tinham girafas de pescoços curtos, médios e alguns longos. Só que o que aconteceu, provavelmente? Quando uma girafa cruzou com uma outra girafa, veio uma mutante de pescoço grande, né? E tiveram outras mutantes dali. Então existiam girafas comuns da época, que era de pescoço pequeno, e girafas de pescoços longos, né? O que aconteceu? Elas tinham que ser, elas não têm que se adaptar ao meio. É o meio que seleciona. Se não tinha comida para esses animais, né, de pescoço curto, elas morriam de fome. E quem se alimentava melhor? As mutantes. Quem tinha o pescoço maior. Porque eles conseguiam ter uma altura suficiente para comer essas folhas. Certo? Conseguiu entender isso? Ou não? Se não conseguiu, eu explico de novo. Então existia 2 tipos ou 3 tipos de espécies de girafas, mas houve uma seleção natural onde colocou uma pressão, o ambiente colocou uma pressão para selecionar os animais melhor adaptados. E esses animais adaptados são os animais que sofreram uma mutação. Por exemplo, uma coisa que dá para fazer com os seres humanos, pegar 2 irmãos. Se eu pegar 2 irmãos gêmeos, vamos usar o Augusto como exemplo. O Augusto ele é branquinho, olhos claros, né? Aqui ele mora no Brasil. No Brasil é um clima tropical, tem um período de frio, um período de calor insuportável, mas ele tem outro irmão gêmeo que a gente pegou, esse irmão gêmeo dele, a gente colocou no deserto, lá no deserto do Saara, jogamos ele lá. A incidência de lá de calor é 1000 vezes maior, né? Mas ele é branco, né? Ele é branco. Por ele, o irmão dele estar lá no Saara, ele pode desenvolver características diferentes do irmão dele, idêntico aqui no Brasil. Ou seja, um ambiente. Ele lá, ele pode ser mais moreno, o cabelo dele pode ser um pouquinho mais crespo, mais ressecado, né?
A pele pode ser um pouco mais seca, né? E diferente dele aqui. Mas eles são gêmeos idênticos, deveriam ser idênticos, né? Mas o fato dele estar lá na África faz com que ele, em um ambiente, faz com que ele engatilhe outros genes e dá outras características nele, né? É a mesma coisa, pegar o irmão dele, esse irmão gêmeo, ele está aqui e eu pegar esse e colocar lá no extremo sul da Rússia, frio a beça. Provavelmente esse garoto vai ser mais branco que ele. Pelo local, fala. Professor, se os gêmeos tiverem o mesmo filho com a mesma mulher, eles nascem idênticos com a outra? Pera, se Boa. Mas dois Vamos gêmeos. supor, irmãos gêmeos. Eles trepam com a mesma mulher e tem um Tem filho um com ela. filho com a mesma mulher. O filho nasce igual, idêntico? Mas se for gêmeos idênticos, morfologicamente podem ser idênticos. Só que geneticamente eles são diferentes. Mesmo sendo. Por quê? Mesmo gêmeos idênticos têm uma parte do corpo diferente. É, um pode ter pressão alta, o outro não. Não É a marca necessariamente de isso. nascença, né? Marca de nascença. Por exemplo, eu tenho irmão gêmeo, eu tenho um amigo que é irmão gêmeo, tem irmão gêmeo. Eu consigo, para mim eles são idênticos, literalmente. Para eu diferenciar ele, eu tenho que olhar para a barriga. Porque os dois são sarados, mas a única coisa que diferencia é que um tem uma pinta aqui e o outro não tem uma Se pinta. tivesse filho gêmeo, dá uma facada no Agora, não, isso Pra antigamente. Um deles agora tem tatuagem, que facilitou bastante a minha vida. Mas antigamente não dava, são muito idênticos. A voz é parecida, tudo idêntico. Caraca, é a voz. O que aconteceu? Vai ser igual a do Se Hitler. eles estivessem nessa situação, o que eu faria para fazer o exame de DNA dele? Eu pegaria o exame de sangue de um e eu ia na mancha e pegaria o DNA dele ali na mancha. Por quê? Ali está a diferença do DNA referente ao meu irmão. Para eu ter essa mancha, porque um gene se expressou, coisa que não se expressou do meu irmão. Entendeu? Então, através desse gene, diferente meu e diferente do meu irmão, pegando o DNA da criança, eu consigo saber quem é o pai. Mas até descobrir isso, tem muita gente aí, né, que ninguém sabia. É o pai de alguém. Ah, não fui eu. Entendeu? Era algo mais Cadinho de assim. um, cadinho de um. Um cadinho. Na dúvida, os dois queriam, sabe? Era mais ou menos assim. Mas é isso. Feito isso, a gente tem a seleção natural. Essa seleção natural cai muito em prova. E isso daqui é a vida assim, da biologia. Aí a gente tem a teoria da evolução. Por que é teoria e não lei? Porque ele foi confirmando. Não tem como confirmar. Não tem como confirmar. Então, é mentira. Aí isso a gente pega, né? Essa é a teoria, sei lá. O criacionismo também é uma teoria. A maioria das coisas do teu. É uma teoria. Então você está desvalidando também a sua própria crença. Entendeu? Não tem como comprovar. Isso tudo é teoria. Não é lei, não tem como comprovar. Talvez até tenha. Tem um animal, tem um peixe que sai do rio para caçar no ambiente terrestre Caraca. e ele volta para o rio depois. Assim, a gente acredita que isso daí é um exemplo da evolução de um peixe querendo sair da terra. Como é que ele fez? Ele vai sair da água. Hã? Como é que ele fez isso? Ele pegou Então, as nadadeiras dele já são adaptadas para o ambiente terrestre. Ele sai, caça, mas a caça é um período muito curto, de minutos. Fica, caça, pega um animal ali, uma perereca, ou um bicho desavisado por ali e volta. Imagina quando a gente vê a águia nadando. Aí Aí é complicado, eu sei Já lá. vou falando com a
camarão pistola? Já. Ele consegue tirar em pessoas fora d'água de dentro da água? Vou dizer o quê? Ele consegue, vamos supor, você está fora da água e eu tô dentro, o camarão tá dentro. Ele consegue tirar de dentro da água e ir a mesma velocidade? Não. Na fora? É. Ah, não sei. Isso, acho que não. Não, porque Eu acho que Não. o Tá gelo na tá água, dentro mano. da água que faz todo Faz o diferencial. Agora, se ele É mesmo jogar você- o vento, provavelmente deve fazer, mas não sei que. é melhor você pegar uma arma, tirar dentro da arma e fora. Mas Eu acho ele que fora abre- só- Deve ser só barulho. Hã? Deve ser só o barulho que vai fazer. Eu nem sei se. Velho. Não, a velocidade vai mudar, vai. Hein, senhor? Eu Mas só me presa aqui ele, um pistola. ele pode, o tiro, entre aspas, pode abrir um corpo humano mesmo com uma bala normal, só a água, a pressão da água? Eu acho que a pressão da água pode machucar, mas É. não a ponto de. Gosto de injetar Quebrar. esteroide nesse peixe aí. Não, eu acho que não. Eu acho que não. Entendeu? Eu acho que não. Eu ia falar mais alguma outra coisa. Que horas são? A hora de 11 anos. 11 horas. 11 horas. Então vamos encerrar aqui. Beleza, beleza.